Senhoras e senhores, muito boa noite. Com os nossos pedidos de desculpa pelo ligeiro atraso, nós vamos dar ao início a cerimônia de posse da diretoria do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro e região Simpro-Rio para o exercício do mandato 2017-2021. É certamente um grande prazer ter todas e todos vocês aqui conosco. Há 3 anos, em agosto de 2014, a chapa de oposição à então diretoria, chamada Vem Pra Luta, sob a liderança do professor Oswaldo Teles, é eleita pela categoria, que através do voto manifestava seu desejo por transformações em nossa entidade. Ao assumirmos o mandato, sabíamos dos imensos desafios que teríamos pela frente. Reorganizar administrativamente e financeiramente uma entidade com déficits sistemáticos e dívidas crescentes. Reaproximar a categoria do seu sindicato, há muito afastada pelas divergências com as gestões anteriores. Recolocar o sindicato no papel de protagonista das lutas de nossa base e em conjunto com a classe trabalhadora no plano estadual e nacional, dentre tantas outras. Ao longo de 3 difíceis anos, a diretoria que hoje encerra seu mandato cumpriu com seus principais compromissos de campanha. Realizou a reforma necessária estatutária, reaproximou antigas lideranças do sindicato, realizou um número superior a 2.000 novas sindicalizações. Manteve e avançou muito em cláusulas sociais das convenções coletivas e dos acordos coletivos. Ampliou os espaços do sindicato, devolvendo a categoria. E, fundamentalmente, reequilibrou as finanças do sindicato, quitando as suas dívidas. Fomos além. Estivemos na luta em apoio aos trabalhadores e trabalhadoras da UERJ. Estreitamos nossas relações com o CEP e estivemos presentes em todas as lutas dos profissionais de educação da rede municipal e da rede estadual de ensino. Realizamos ainda um conjunto de atos nas portas das escolas e universidades que tentavam retirar direitos de nossa categoria. E travamos vitoriosas batalhas jurídicas com as representações patronais que insistiam de respeitar o seu maior patrimônio, os professores e as professoras. Numa perversa conjuntura para a classe trabalhadora, lideramos 2 grandes movimentos grevistas, mobilizando mais de 15.000 professores e professoras nas escolas privadas, além de organizar e participar de um número muito grande de atos públicos contra a reforma da Previdência, contra a reforma do ensino médio, contra a reforma trabalhista. Essa mesma diretoria, agora ampliada com novas lideranças, surgida nas ruas e no chão da escola, foi reeleita em agosto com mais de 70% dos votos, uma demonstração de confiança e aprovação dada pela nossa base. A composição que hoje será empossada traz a pluralidade das diversas forças políticas que compõem a nossa categoria. E mais, um número expressivo de mulheres e de companheiros e companheiras que nunca exerceram o mandato sindical. Uma necessária e saudável renovação dos quadros dirigentes. A difícil conjuntura política nacional, onde setores golpistas e ilegítimos acenam com a retirada de direitos da classe trabalhadora, certamente irá exigir ainda mais das entidades e das lideranças sindicais. E nesse momento, eu não poderia deixar de saudar, mesmo nesta comemoração, nessa celebração de posse de entidades, de sindicatos, de escolas particulares, mas que não lutam somente pelos direitos dos trabalhadores profissionais da educação das escolas privadas, mas lutam, sim, pelo direito dos trabalhadores de
todos aqueles que se dedicam à educação, ao magistério. E eu quero também dizer que precisamos estar unidos nesse Estado pelo desmonte específico das universidades estaduais. Cito a UERJ apenas como referência de todas as outras universidades e instituições formadoras do nosso Estado. E cumprimento aos meus colegas profissionais da educação e aos estudantes dessas instituições que não estão se deixando esmorecer e que estão lutando por uma educação de qualidade, pela dignidade da profissão. Estamos juntos nisso. O Conselho Estadual de Educação quer, necessita, precisa. Professor Oswaldo, meu querido Oswaldo, precisa estar junto com o sindicato, com os sindicatos, com as confederações, enfim, todos juntos, com os parlamentares que estão aqui presentes e que são esses, que são vocês, que nos auxiliam a ter forças e nos representam. E cada vez que vejo cada um de vocês, lá, senador Lindenberg e todos os outros, na defesa, mostrando mesmo a importância de estarmos juntos, reunidos, resistindo. E agora, para terminar, eu quero lembrar que o nosso grande patrono, que estão querendo tirar, e não deixaremos, estão querendo tirar o título de patrono, acredito que todos já tenham escutado essa barbaridade, o título de patrono do nosso importante e reconhecido no Brasil e internacionalmente, Paulo Freire, não é? E isso nós não permitiremos, certamente, os nossos representantes aqui e outros que não puderam, e nós todos, professores e professoras, não deixaremos que isso aconteça. Ele fez aniversário, faria 96 anos, no dia 19 de setembro, e ele nos dá lições de vida, lições mais do que de educação, mas lições de vida. Quando ele, na sua última entrevista, ele faleceu em maio de 97, e na sua última entrevista, em abril de 97, ele falando e defendendo a Marcha dos Sem Terra, ele dizia: meu querido companheiro Valdec, de profissão, e meu querido representante também na Comissão de Educação da Alerj. Confio nesta comissão por sua presença na Alerj e na defesa da educação. Mas dizia, então, Paulo Freire, nós temos que apoiar a Marcha dos Sem Terra, e aqui eu quero apoiar, refazendo ou utilizando a fala do Paulo Freire, nós temos que fazer quantas marchas forem necessárias para garantirmos outra vez a volta da dignidade da nossa população. Eu confio em cada um de vocês e estou junto nesta luta. Parabéns a toda a diretoria, em nome do nosso querido Oswaldo. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, professora Malvina, pelas palavras. Nós vamos continuar aqui registrando algumas presenças, né? A representação do companheiro Moza está aqui, do gabinete da deputada estadual Zaidan. Também representação do gabinete do deputado federal Glauber Braga. Os deputados Chico Alencar e Vadir Damus não estão presentes, mas mandaram, né, uma saudação à diretoria que está tomando posse. E o deputado Vadir Damus, inclusive, fez uma saudação por escrito, a gente não vai deixar de registrar. Devido a compromissos urgentes de última hora, fora do estado do Rio de Janeiro, lamento não poder comparecer à cerimônia de posse da nova direção do Sindicato dos Professores do Rio, a qual tive a honra de apoiar durante o processo eleitoral. Mais do que nunca, o Brasil, devastado pelos golpistas, precisa de entidades sindicais fortes e representativas.
A luta de resistência contra o corte de direitos sem precedentes na história do país e a entrega criminosa de nossas riquezas tem na categoria dos professores um pilar fundamental. É animador sabermos que, à frente das lutas do Simpro Rio, temos um conjunto de professores e professoras comprometidos não só com avanços e conquistas da categoria, mas também com uma educação transformadora, voltada para a afirmação da cidadania. Temos a convicção também que a diretoria encabeçada pelo professor Oswaldo seguirá se somando às mobilizações do conjunto da classe trabalhadora e da sociedade pelo resgate da democracia em nosso país. Desejo sucesso a vocês e um mandato repleto de realizações. Aproveito, por fim, para congratular-me com todos e todas que ora assume o desafio de dirigir uma entidade de tamanha importância estratégica. Estamos juntos, deputado federal Vadir Damur. Bom, a gente vai quebrar aqui um pouquinho o protocolo, porque tem um conjunto de companheiros e companheiras aqui parlamentares representando os partidos, e aí a gente fez aqui um acordo. Teremos aqui, vamos abrir uma fala aqui para três parlamentares, representando os 3 partidos que aqui estão presentes. Eu chamo, então, representando os parlamentares do Partido dos Trabalhadores, o senador Lindbergh Faria. Olha, queria cumprimentar a todos, cumprimentar o Oswaldo, toda a diretoria do Simpro. Eu acho que essa diretoria foi reeleita em cima de um processo de lutas, porque eu me lembro da batalha no primeiro semestre contra a reforma da Previdência. E aquela primeira greve, aquela paralisação de vocês foi decisiva. Eu acho que vocês estão vendo o tamanho da ofensiva. Nós estamos vivendo a segunda ofensiva do neoliberalismo na América Latina e aqui no Brasil. Eu diria que essa é mais agressiva. Eu diria que essa é mais agressiva do que os anos 90. Tem uma escritora canadense, chama Naomi Klein, que escreveu o livro Doutrina do Choque, que tem falado que, diferente dos anos 90, onde eles vieram com essa mesma política, reformas, privatização, desregulamentação, esse eles fazem com mais violência. Ela faz uma analogia ao Chile do Pinochet, onde eles implantaram as políticas neoliberais sobre uma ditadura violenta e sangrenta. Naquele momento, eram os economistas da Escola de Chicago, de Milton Friedman, que se aliaram ao Pinochet. Eu não tenho dúvidas, pessoal, que nós estamos vivendo um processo violento no país. O afastamento da presidenta Dilma Rousseff, uma perseguição implacável contra o presidente Lula, querem impedir o plano porque foi muito grave o precedente da retirada da presidenta Dilma sem ter cometido nenhum crime. E eu acho que nós temos que fazer uma grande movimentação, uma movimentação ampla na sociedade em defesa da democracia, uma movimentação verdadeiramente ampla. Nessa semana que vem, Oswaldo, vão querer votar no Senado Federal a redução da maioridade penal. Eu confesso que eu estou impressionado com o impacto dessa pauta conservadora que eles estão vindo. É impensável alguém defender, achar que vai melhorar a situação da segurança pública, colocar alguém de 16, 17 anos nos presídios brasileiros, completamente dominados por essas facções. E aí eu me lembro de Darcy Ribeiro, que falava sempre, mais educação, menos presídio. Eu falo isso aqui, Oswaldo, quero dar um cumprimento a toda a diretoria do Simpro. Eu acho que vocês vão ter um papel gigantesco para continuar detendo o avanço dessa reforma da Previdência, que eles vão querer vir, para tentar reverter os danos dessa reforma trabalhista, que é gigantesco. Eu não tenho dúvida de dizer para vocês aqui que um dos motivos do golpe aqui foi no momento de crise econômica que eles decidiram reduzir salários. Porque o que está por trás da reforma trabalhista em tudo é redução de salários. Mas eu encerro aqui a minha fala, que é uma saudação breve. Estou falando aqui em nome de Valdec Carneiro, nosso deputado estadual, do nosso líder do PT na Assembleia Legislativa, Gilberto Palmares, do deputado Robson Leite também. Mas eu encerro dizendo a vocês que nós estamos vivendo um momento dramático da história do país. Eu sinto que é aquele momento que nós todos temos que estar muito vigilantes. Lutarmos muito pela democracia brasileira. Então eu encerro esse meu dia hoje,
trazendo essa preocupação. Eu acho que esses fatos que estão acontecendo nesses últimos 15 dias não são fatos menores. Nós não podemos subestimar tudo isso que está acontecendo. Parece que eles estão construindo um terreno fértil para aprofundar a ruptura da ordem democrática. Porque todo esse processo e o papel da Rede Globo nesse processo inteiro, dia a dia, são 3 anos desse processo Lava Jato, demonizando a política. E a gente está vendo o que está acontecendo. Porque, infelizmente, tem um apoio grande por parte da população de uma saída mais drástica num momento como esse. Então, eu encerro aqui trazendo essa minha mensagem que é de preocupação, né? Mas dizendo o seguinte: eu acredito na nossa reação, na reação das forças que defendem a civilização, que defendem a democracia, e ninguém melhor do que os professores nesse momento, para costurar uma ampla aliança em defesa da democracia brasileira. O processo democrático brasileiro está profundamente atingido desde o golpe da presidenta Dilma Rousseff. Mas volto a dizer, a gente não sabe onde isso vai parar, por isso precisamos muito de vocês do Simpro. Parabéns à posse dessa nova diretoria. Eu não fiz uma fala aqui otimista, eu fiz uma fala de muita preocupação, porque eu estou assim. Participei de várias reuniões essa semana no Congresso Nacional, mas é bom que a gente também não subestime os fatos políticos que estão acontecendo no Brasil. Força e parabéns à diretoria do Simpro. Agradecer as palavras do companheiro Lindbergh e a gente vai intercalar, vamos devolver então para a mesa, e aí a gente passa a palavra ao meu xará, companheiro Marcelo Rodrigues, presidente da CUT Rio. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Quero cumprimentar essa mesa, em especial meu companheiro, meu amigo Oswaldo Telles, nosso grande lutador, presidente dessa entidade. Eu tive muito orgulho de participar de derrotas e vitórias no Simpro junto com o Oswaldo. Quero cumprimentar todos aqueles que estão aqui no plenário. Quero citar meus companheiros da direção da CUT, minha companheira Aniele, da Executiva Nacional da CUT, aqui desse sindicato, Duda, Camila, Renatinha, Marlene, da Executiva da CUT, Jadir, Lígia, André, companheira Ieda, e o Oswaldo, também da direção da CUT. Já dá para fazer uma reunião da Executiva aqui, já tem quórum pela quantidade de diretores da CUT que estão aqui presentes, o que mostra o quão fundamental esse sindicato é para a Central Única dos Trabalhadores. É um dos sindicatos que mais cedeu quadros para a gestão da CUT, e quando eu falo cedeu, porque cedeu mesmo. O Simpro cede companheiros que estão lá no dia a dia da CUT, desobrigados de algumas atividades do sindicato. Isso é muito nobre, isso a gente tem que saudar, porque a importância da construção da central se mostra por aí. Quero começar dizendo para vocês da importância que o Simpro teve na construção do dia 15 de março, do dia 28 de abril. O Simpro Rio de Janeiro foi o pilar de sustentação da construção desses movimentos. E agora nós temos um desafio novo. Está chegando aí o dia 3, o dia do aniversário da Petrobras, que vai ser um dia de luta pela soberania nacional. E eu acho que é um desafio para cada um de nós que estamos aqui, para cada homem e mulher que constrói o movimento sindical, mas que acha que pode fazer diferente. É um dia de luta pela soberania. Eu falo isso, Oswaldo, porque eu tive a felicidade, em algum tempo da minha vida, da aula. Minha formação é de História, e eu fico olhando, às vezes, como professor de História, e pensando, desculpe o termo, onde diabos nós erramos para ter esse monte de fascistinha solto na sociedade? Onde eu dei aula há muito pouco tempo, mas eu acho que cada professor começa a olhar e falar onde nós erramos para ter isso que a sociedade brasileira apresenta para a gente. E só tem um jeito de nós revertermos isso. É com mobilização, é com luta, é mostrando para as pessoas qual é a importância do patrimônio nacional, qual é a importância do Brasil, que querem arrancar da gente. Cada um desses companheiros parlamentares que está aqui, que vai estar presente lá no dia 3, é fundamental nós dialogarmos com a sociedade da importância da soberania nacional. Quando falam em privatizar a Casa da Moeda, falam em entregar todos os dados de cada brasileiro e brasileira que já tirou passaporte para uma empresa qualquer que nós não sabemos qual é. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando só da impressão do dinheiro.
Estamos falando de entrega dos dados dos homens e mulheres desse país. Isso é uma questão de soberania nacional. Nenhum país do mundo aceitaria isso. Nenhum país do mundo aceitaria isso. E estão tentando entregar tudo. E a educação é atacada cotidianamente, porque a educação é a saída para enfrentar esses golpistas. É a escola sem partido, é a lei da mordaça, é querer amordaçar o professor mesmo, porque com a educação a gente consegue enfrentar. É cada professor e cada professora dentro da sala de aula fazendo a sua militância diária. E eu fiz questão, companheiros, de hoje, ao vir para cá, meu filho está aqui, está ali no fundo, Alexandre está assistindo essa plenária, eu podia ter deixado ele em casa, e eu fiz questão de que ele viesse para cá para ouvir um pouco disso e para viver um pouco disso com cada um de nós. Porque é um momento de festa, é um momento que nós vamos nos confraternizar pela bonita vitória e pela demonstração da democracia que esse sindicato deu, mas é um momento de luta, é um momento de chamar para a luta. Por último, eu acho interessante, peço licença, eu acho interessante, Oswaldo, que com a reforma trabalhista o professor virou bico, né? Luciano Huck fez lá aquela campanha de ganha um dinheirinho extra dando aula. Então, para vocês todos que fazem bico aqui, que professor deixou de ser profissão segundo o Luciano Huck, nosso grande intelectual brasileiro, e agora, Jandira, é duro, Luciano Huck é intelectual brasileiro, né? Segundo o Luciano Huck, vocês fazem um bico dando aula, e nós temos que mostrar que nós podemos fazer muito mais e valorizar cada homem e cada mulher que constrói esse país de verdade. Quero fazer um convite, terça-feira, a Frente Brasil Popular vai reunir o coletivo da Frente lá na CUT, às 18 horas, para a gente estar preparando o dia 3 e preparar esse grande dia 3, porque o dia 3 vai fazer muita diferença. Nós vamos ter a presença do presidente Lula aqui no Rio de Janeiro, nós vamos fazer um bonito ato na porta da Petrobras e nós vamos dizer que não vão meter a mão no que é nosso, que não vão meter a mão no que é do povo brasileiro. Nós vamos lutar, nós vamos resistir. Oswaldo, é difícil dar parabéns para quem assume uma entidade nessa conjuntura, mas parabéns, muita luta, conte com a CUT, conte com os meus braços, cada dia desse seu mandato. Um abraço, irmão. Maravilha, Marcelo. A companheira foi citada aqui, a gente vai fazer, então, pedir para que faça uso da palavra, representando os parlamentares do PCdoB, deputada federal Jandira Fegali. É que o Marcelinho errou, o intelectual brasileiro hoje é o Alexandre Frota, Marcelinho. Bem, boa noite, eu quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o Oswaldo, toda a diretoria do Simpro, todas as entidades e representações aqui à mesa, a professora Malvina, em nome de quem cumprimento o Conselho Estadual de Educação, cumprimentar os meus companheiros de parlamento, Lindbergh, Farias, os deputados estaduais Gilberto Palmares, Valdec Carneiro, Robson Leite, Eliomar Coelho, não sei se eu estou vendo mais alguém aqui que eu tenha esquecido, mas eu gostaria primeiro fazer o registro que eu acho muito importante, que é a vitória de vocês, né? Porque as centrais sindicais aqui acompanham de perto tanto a CUT como a CTB, particularmente centrais de luta desse país e desse Estado, mas eu enxergo assim na unidade duas coisas que são da regra. A primeira é o que já fez e que tem um grande impacto nessa categoria. E o segundo, algo que me parece um aprendizado da vida política, a imensa unidade que vocês conseguiram de forças para enfrentar uma eleição na categoria que vocês conseguiram construir. E eu acho que unidade hoje de forças e de afetos e de solidariedade é algo muito importante na política, e esse é um aprendizado que a gente não pode esquecer em nenhum front de batalha que a gente vai enfrentar e que a gente tem enfrentado num processo de dificuldade, de adversidade da política brasileira e na política do Estado do Rio de Janeiro. Vejo que nós precisamos, de fato, ter a cabeça muito elevada e uma mensagem sempre de muita esperança. De fato, o dia hoje foi muito difícil para todos nós.
E vir à posse do Simpro é o contraponto à quantidade de salas de aula que foram fechadas no dia de hoje. Hoje, muitas escolas foram fechadas, muitas crianças ficaram sem aula, muitos professores não conseguiram ministrar suas aulas pelo estado de guerra e de terror que vive o estado do Rio de Janeiro. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é expressar nossa solidariedade aos professores e a essas crianças e a nossa repulsa a esse desgoverno e essa política fracassada de segurança pública que vive o estado do Rio de Janeiro. Esse fracasso à guerra contra as drogas, a esse fracasso à segurança pública do Rio de Janeiro e reafirmar aquilo que sempre foi dito e que é comprovado pelos dados. A vaga num presídio é muito mais cara do que a vaga na escola. E isso que a gente tem vivido no Rio de Janeiro, esse fracasso retumbante da política aqui, tem dado a nós uma imagem cada vez mais negativa no Brasil. Hoje, no Congresso Nacional, as pessoas nos perguntam o que é que houve com o Rio de Janeiro. As pessoas não nos olham mais dizendo, poxa, o Rio de Janeiro. Não é um sorriso, é assim, poxa, mas o que houve com o Rio de Janeiro? É aquele olhar soturno, deprimido, assim, mas o que aconteceu com a sua cidade, com o seu estado? E sempre aquele olhar de quem diz, está destruído, né? É a segunda pergunta. Eu digo, está destruído. Com a mesma velocidade que estão destruindo esse país, estão destruindo o Rio de Janeiro. E aí a gente precisa reagir a tudo isso. De fato, nós vamos precisar refundar politicamente o Brasil, vamos precisar refundar politicamente o estado do Rio de Janeiro. Os retrocessos são muitos. Aqui se falou na redução da maioridade penal, que é incrível, mas se retoma uma bandeira, uma pauta. Na Câmara, essa semana, se discutia o Estatuto do Nascituro, já se discutiu o Estatuto da Família, se discute a cura gay do juiz do Distrito Federal, patologizando e aumentando o preconceito e a criminalização sobre orientação sexual. Aí, agora chegou a segunda denúncia contra o Temer, são malas de dinheiro aparecendo na televisão todo dia, são discursos de insinuação de ruptura constitucional, ou seja, é um quadro de muita confusão. É muito complexo tudo isso. O povo olha para isso tudo e fica, de fato, confuso, dá perplexidade mesmo. E se a gente não souber disputar o rumo, o futuro e as esperanças, a gente sucumbe de fato. Porque essa fase do neoliberalismo é entre os vencedores e os perdedores. E nós estamos no bloco dos perdedores nesse momento. E nós precisamos falar para essa grande maioria de perdedores, para que a gente some os perdedores e derrote os atuais vencedores, para que nós sejamos os vencedores desse futuro, que precisa ser muito próximo. Porque a perda é grande, é numa velocidade enorme, num despudor enorme, e as pessoas precisam ter esperança, precisam acreditar que o caminho é na política. Não há saídas individuais, só há saídas coletivas, e a saída está na política. As pessoas não podem desacreditar da política, não podem desacreditar da dimensão coletiva das soluções, e essa disputa está no simbólico também. A disputa não está só na reforma trabalhista, não está na reforma da Previdência, não está na economia, não está só nas privatizações, a disputa está no simbólico. E esse simbólico a gente disputa no que a gente diz, disputa dentro da sala de aula, disputa com os nossos filhos, disputa com o nosso vizinho, porque as pessoas querem acreditar na competição, no individualismo, e essa disputa a gente não pode entrar. Contra o individualismo a gente fala no coletivo, contra o ódio a gente fala no amor, contra essa intolerância a gente fala na solidariedade, porque é nessa disputa do simbólico eles ganham de nós. E nós precisamos enfrentar isso, e isso se enfrenta também dentro da escola. E é por isso essa tentativa de massacrar a educação, de arrebentar com a escola, de arrebentar com a universidade, de arrebentar, inclusive na asfixia financeira. Nós temos uma reunião da bancada fluminense segunda-feira na UERJ, sexta que vem com as universidades federais, com os institutos de ciência e pesquisa, e nós estamos tentando dar sobrevida a tudo isso. E é muito importante, de fato, que nesse momento, as entidades sindicais, as entidades de todo tipo de organização política, de fato se levantem sob o comando da luta democrática,
sob o comando da luta coletiva, que a gente consiga enfrentar essa avalanche, porque essas avalanches têm que passar, e nós temos que sair delas com a cabeça de fato erguida, para que a gente possa, num curto espaço de tempo, construir um outro momento, um momento em que as pessoas de fato se sintam mais felizes, mais seguras e com os destinos na mão. Não pode haver saída que não seja pela democracia, pelo voto, pela soberania da decisão popular. Então, nós precisamos segurar a nossa Constituição com todos os limites que ela tenha, precisamos segurar as nossas organizações com todos os limites que elas tenham. A esquerda brasileira precisa ter compreensão do seu papel e nós precisamos nos somar com todas as nossas forças e convicções nesse momento para a gente ultrapassar essa avalanche terrível que nós estamos vivendo, para ter, daqui a pouquinho, um outro momento que a gente possa reconstruir uma nova agenda para esse país, com todas as forças que a gente tem e que a cada dia a gente precisa renovar. Por isso, minha grande força, energia dessa chapa que a gente apoiou e apoia, toda a nossa energia para o sucesso dessa gestão do Simpro, que vocês contem com a gente, com a nossa bancada, com o nosso esforço, Oswaldo, e que a gente, de fato, esteja junto, não só lá no Congresso, mas aqui, mas também nas ruas, que é o nosso lugar, sempre foi onde a gente vai continuar junto. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Agradecer as palavras da companheira Jandira, fazer mais alguns registros. O vereador Raymond não está presente, mas tem a sua representação aqui do gabinete na nossa solenidade. Também a doutora Mônica Santos, da ACAT. A presidente das DOERJ, Lia Rocha. Vice-presidente do Andes Nacional, Juliana Fiuza. Companheiro Jorge Amaral, conhecido como Bigu, dos sindicatos dos médicos. E agora a gente passa, então, a palavra ao companheiro da CTB, o seu presidente regional, Paulo Farias. Boa noite a todas e a todos. Saudar a mesa, meu companheiro Oswaldo, seu nome, saudar toda a diretoria eleita, desejar esse mandato seja um mandato vitorioso, apesar da quadra política que nós estamos vivendo. Saudar nosso companheiro Márcio Franco, nosso companheiro dirigente da CTB, que compõe essa diretoria, e saudar essa união dessas duas centrais nessa composição. Eu me sinto honrado aqui de falar depois da Jandira e depois do Lindenberg, dois ícones da política nacional. Saudar aqui os parlamentares presentes e dizer a todos que o momento que nós estamos vivendo é muito difícil. Viu, Oswaldo? Uma posse numa sexta-feira, num dia em que o Rio de Janeiro viveu muita dificuldade. Hoje nós vimos a Rede Globo o dia inteiro noticiando os tanques entrando na Rocinha, uma comunidade com quase 150 mil trabalhadores que vive sob o jugo das armas do tráfico, mas essa tem sido a realidade, Jandira, de mais de 2 milhões de trabalhadores que moram nas comunidades do Rio de Janeiro, trabalhadores que constroem a riqueza dessa cidade, desse estado. Eu tenho visto aqui, e vocês também devem ter já notado, uma cena que há muito a gente não via. São trabalhadores dormindo nas marquises aqui do centro da cidade. São trabalhadores e trabalhadoras diplomados, não diplomados, que estão desempregados. O Rio de Janeiro, no último semestre, perdeu mais de 400 mil postos de trabalho. Nós temos mais de 1 milhão de desempregados no Rio de Janeiro. Quase 30 milhões de desempregados no país.
esse é um cenário que a gente não gostaria que tivesse acontecendo, porque nós vínhamos numa crescente. Nós apostávamos que o Brasil tinha virado aquela página dos anos 90 e tínhamos a esperança de que realmente nós tínhamos encontrado um caminho. Mas não é isso que está acontecendo nesse momento. E esse dia de hoje, tomar posse, nos chama, tem a obrigação de fazer uma reflexão do papel, nosso papel nesse momento. Eu tenho certeza que o caminho é a união dessas forças políticas que estão aqui nesse plenário, dos partidos que compõem essa frente, a Frente Brasil Popular, que estão reunidos em torno dessas centrais que estão aqui na mesa. E desde já, o companheiro Marcelo, o companheiro Adeilson, o companheiro Osvaldo, Gilberto Palmares, Jandira, Valdete. Nós estamos aqui o companheiro Márcio, presidente do Sindicato dos Comerciários. Sua categoria também está sendo brutalmente atingida por esse desemprego. Quero dizer que nós realizamos, agora no final de nacional, e apontamos na nossa resolução final a necessidade da classe trabalhadora convocar um novo congresso da classe trabalhadora, de reunirmos e definirmos qual é a pauta que une a classe trabalhadora, qual é o nosso projeto, porque a gente precisa definir a nossa pauta, uma pauta que unifique a todos nós para impor uma derrota a esse projeto que está em curso. Nós precisamos pensar nisso, Jandira. 2018, pode ser que não tenha eleição, mas a gente acredita que tem eleição. E vamos ter que derrotar na rua. Vamos ter que derrotar nas ruas. Buscar construir consensos com aqueles que estão achando que a política não é o caminho. A minha comunidade hoje, Sandro, eu sou nascido e criado na favela da Rocinha. Me orgulho muito disso. Eu fico todo arrepiado de ver a minha família ser obrigada a sair porque está recebendo todo dia de manhã os pés da polícia nas portas da casa dos trabalhadores, gente. Essa cena a gente não via. A gente pensava que isso tinha sido extinto no Brasil. Mas a casa dos trabalhadores nas favelas, Jandira, tem sido esta realidade todos os dias. E é fruto exatamente desse momento político que nós estamos vivendo no Brasil. As dificuldades que nós estamos vendo, dos desempregos que está acontecendo no nosso país, a realidade é mais dura nas favelas. Porque a realidade da favela não passa na televisão. A realidade de quem mora nos morros não passa na televisão. Essa revolução que está acontecendo lá dentro não será televisionada. E é para lá que nós temos que ir, Jandira. Eu penso que é lá, Osvaldo, que nós temos que ir. Pegar esse nosso exército que nós temos aqui reunido em todas as categorias que nós representamos. São pessoas que têm a capacidade de subir os morros, de ir para a porta das fábricas, de ganhar mentes e corações desse exército que está silencioso nesse momento. E esse exército tem que ir para as ruas. Nós temos que botar milhões e milhões de trabalhadores nas ruas para derrotar nas ruas esse projeto que foi imposto ao povo brasileiro, que quer privatizar a Petrobras, que quer privatizar a Eletrobras, que quer privatizar as estatais, que quer privatizar a SEDAI, que quer entregar a soberania nacional, que quer traçar os nossos sonhos, que quer destruir as nossas esperanças. Tenho certeza absoluta que nós seremos capazes, como já fomos das outras vezes, de derrotar esses impostores. Temos certeza que nós somos capazes de sonhar e materializar nossos sonhos. Por isso eu saúdo essa posse aqui. Tenho certeza, Oswaldo, que você pode contar com a CTB. Pode contar com nossos companheiros que fazem parte dessa direção. E tenho certeza que no dia 3, Jandira, nós construiremos uma grande jornada de lutas aqui no Rio de Janeiro. Teremos aqui Lula,
no Rio de Janeiro. E nós vamos dizer ao Lula, Lula, nós vamos defender o direito de você ser presidente. Vamos defender o direito de você ser presidente desse país, de ser pelo menos candidato. E Lula ser candidato é defender a democracia, é defender o direito da classe operária, ter em Lula a sua principal referência, a sua principal expectativa de retornar ao poder. Mas mais do que Lula, Jandira, penso que nós temos que construir bancada para botar na lata do lixo da história esse entulho que estão construindo contra a gente. Essa montoeira de leis aí que destruiu a proteção do trabalho que nós tínhamos construído em mais de 100 anos de luta. Tudo isso que está colocado aí, nós vamos ter que destruir, porque não serve ao país, não serve à classe trabalhadora. Deixa aqui um abraço, Oswaldo. Conte com a gente, vamos à luta. Dia 3 tem luta, né? E vamos construir, né, uma alternativa, um projeto para a gente derrotar Temer e todos os seus golpistas. Saudações da CTB. A gente, então, pede para o companheiro deputado estadual Eliomar Coelho fazer a sua saudação também em nome dos companheiros do PSOL. Inicialmente, boa noite para todos e para todas. Quero cumprimentar meus companheiros da mesa e os companheiros do plenário aqui presentes. Não vou ser de forma alguma profeta da desesperança. Os ventos que estão trazendo neste momento as tempestades, pode ficar certo que nós vamos mudar a direção deles e fazer exatamente, mover os moinhos da prosperidade. É isto, eu estou afirmando isto por conta da posse desta nova diretoria. Uma diretoria composta por partidos de esquerda. Está representado PT, PCdoB e o PSOL. Estamos aqui, os parlamentares, Jandira, companheiro Gilberto Palmares, companheiro Valdec, companheiro Robson, quer dizer, companheiros do parlamento, onde a gente tem travado uma luta por conta de querer, custe o que custar, na cidade e no estado do Rio de Janeiro, uma educação de qualidade, uma educação que faça da produção do conhecimento as alavancas para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. É isto que nós estamos querendo. Infelizmente, o momento não é fácil. Para se ter noção, a quantidade, a Jandira falou aqui das escolas fechadas hoje por conta da violência. Mas olha, Jandira, o fechamento de escolas aqui no estado do Rio de Janeiro vem se dando há muito tempo. Num sucateamento, os companheiros aqui, nós que somos lá da Assembleia Legislativa, não só através das audiências públicas da Comissão de Educação, mas das reuniões que a gente tem tido com diretores de escola, com professores de escolas, com pais de alunos, com alunos, realmente é uma coisa que ninguém, não tem justificativa para o que está se fazendo. Está destruindo a política pública da educação na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Aliás, às vezes as pessoas ficam falando da incompetência do Wagner Victor. Eu digo, não é nada disto. É de uma competência extraordinária, porque a ele foi delegado exatamente a função de destruir. Já destruiu a FAETEC. Como prêmio, ganhou exatamente a Secretaria de Educação para destruir a escola pública da cidade do estado do Rio de Janeiro. É inadmissível. O que se faz? O que se faz com as instituições universitárias do estado do Rio de Janeiro? Olha, é inacreditável. A UERJ, centro de referência, não para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil e para a América Latina, pela excelência dos seus ensinamentos. O Hospital Pedro Ernesto,
onde, através do ensino especializado de médicos que distribuem para o Brasil inteiro, aqueles que irão tratar exatamente as doenças de alta complexidade, está sendo destruído. A UENF, aquela universidade criada exatamente para alavancar o desenvolvimento do noroeste fluminense, sendo destruída. A UESO, que nem começou, não se fortaleceu ainda, sendo destruída. Isto, olha, é de um crime que essas pessoas têm que terminar seus dias na cadeia. São criminosos. Estão condenando as futuras gerações. Como é que nós vamos ficar quietos e calados? Então, a posse desse sindicato é de uma importância que às vezes a gente não tem a noção, porque são companheiros aguerridos que irão sentar numa entidade e lutar com todas as forças na defesa dos interesses, não só profissionais da educação, mas como da própria educação, principalmente a educação pública, de qualidade, laica, democrática. É isso daí. Olha, sempre que entra na área de educação, um dia desse eu falei, né? A sensação primeira que me dá ao tratar desse tema é de choro. A segunda é de indignação. A terceira de frustração. E a quarta de impotência. Mas não estamos nos deixando levar por esses elementos, essas condições. Estamos vendo as possibilidades e a nossa potencialidade para reverter exatamente esta tendência perversa, como se conduz ou como é conduzido hoje as políticas pelos governantes pequenos, que a única coisa que eles sabem fazer com competência é apequenar a política. Eu vou concluir dizendo da solidariedade nossa, do nosso partido, e eu tenho absoluta certeza que há a solidariedade dos companheiros que estão aqui. Não é? Eu, infelizmente, não é? Às vezes eu digo, assisto pela segunda vez a destruição de uma universidade. Eu sou da primeira turma de engenharia da UNB, que teve um processo de destruição semelhante a este processo de destruição que nós estamos assistindo hoje em relação ao Oeste, principalmente. E eu sempre falo, sabe qual é o pecado? Ou qual foi o pecado dessas duas instituições? Um binômio que eu servo. Um binômio. O binômio é o seguinte: primeiro, é exatamente querer produzir o conhecimento para a formação da verdadeira cidadania, onde cada um daqueles que passasse pelos bancos de escolas, ao sair, saía como um agente transformador da realidade. A visão crítica da realidade. Isto é a primeira perna do binômio. E a segunda é o processo admitido por essas instituições de inclusão social. A UERJ, a primeira universidade a adotar o sistema de cotas. E isto daí, as elites do nosso Brasil não permitem que aconteça. Não permitem que aconteça. E para colocar isto realmente no caminho de atingir o objetivo deles, que é a destruição delas, começa exatamente por arrebentar a autonomia financeira. Arrebentando a autonomia financeira, a universidade, a instituição, perde exatamente sua soberania como instituição produtora do conhecimento esse voltado, única e exclusivamente, para levar esse país para frente. Infelizmente, concluindo, vivemos uma época que este país, esse Estado, está governado por políticos que não têm expressão, por políticos pequenos,
por políticos que não têm a legitimidade. É por isso que eles estão fazendo mais ou menos o seguinte: já que eu estou totalmente acabado, então deixa eu acabar esse resto que tem aí. Mas nós não vamos deixar, vamos reverter essa tendência perversa, como esse pessoal está colocando a política no dia a dia das nossas vidas, porque o que nós queremos é um Brasil grande, é um futuro melhor, é uma condição melhor de vida para todos. Um abraço fraterno, desejo aí sucessos absolutos e felicidades totais para essa nova diretoria. Carolina Monteiro, coordenadora do Departamento do Primeiro Segmento do Colégio Pedro II. E de Luiz Cossenza, diretor do SENGE RJ. E a gente passa a palavra, então, à representação da federação, o companheiro Paulo Roberto. Eu quero cumprimentar ao nosso público aqui presente, cumprimentar a mesa, a figura do nosso companheiro Osvaldo, que é simbólico e é emblemático no momento que nós temos que enfrentar da agora para frente, momento de dificuldade que nós viemos tendo sérios, nós, trabalhadores de educação, envolvidos com a educação, porque o nosso primeiro ataque desse governo temeroso foi quando estabeleceu o limite de teto de gasto de investimento público nos setores sociais da educação, que durante 20 anos o congelamento grave. E uma mentira que nos deixa abismado, quando veiculou, no começo desse ano, que o governo já gastou 15 milhões com educação esse ano. E isso, só que ele não dizia, e a população desinformada acha que é um grande volume, porque o número 15 milhões era muito, mas isso foi o que Lula gastou em 2008. O que ele dizia que estava gastando, Lula já tinha gasto em 2008. Então, é esse o cuidado. O número soa muito, a população aceita e aí a gente perde. Né? A gente acredita nisso. Nós não podemos entrar nesse emaranhado de confusões. Hoje chegam a dizer que tem 72% de apoio da reforma do ensino médio. É claro que isso não é verdade. Claro que é uma mentira. E a gente está travado para nós. Eu estou falando isso para dizer os nossos patamares de lutas que estão colocados. E está colocado para nós da federação, que tivemos a primeira renovação de direção desse ano do Simpro Rio, estamos num processo eleitoral do Simpro Niterói, temos eleição no Simpro lá de Costa Verde, não, Lagos, Simpro Lagos, e lá no lá do Norte, Noroeste Fluminense também teremos processos de eleição também esse ano. Então, é uma mudança que nós temos que estar muito atento, muito cuidado, porque a luta é muito grande. O que está colocado para nós é um desafio muito grande de combater as mazelas do governo e combater as mentiras, que é o troço pior. Né? A mentira dita pela Globo é difícil para a gente combatê-la. É difícil para a gente combatê-la. E isso nós temos que ter esse enfrentamento. Temos que ter esse enfrentamento. E nós temos perdido algumas batalhas na opinião pública. A luta nossa para conquistar a opinião pública é uma luta que nós temos que travá-la com muita ferocidade. E aí, as lutas estão colocadas, os movimentos estão colocados, nós temos que ganhar o público, temos que ganhar as pessoas que estão soltas, porque, na verdade, tem muita gente que só acredita no que ouve, não tem convicção. Nós temos que fazer o debate, nós temos que ir para a rua. Não temos que estar muito preocupados até com as nossas instituições, que está bem. As dificuldades da reforma trabalhista, a maior delas é o desgaste do sindicato. Os sindicatos estão desmontados. Tem um sindicato que não sabe o que vão fazer, como é que vai ser ano que vem. Temos um monte de sindicato numa luta extremamente grande, de dificuldade de repensar. Nós temos que repensar todo o nosso agir, todos os nossos passos. Mas nós temos que dá-los com firmeza. E nada melhor do que uma composição que o Osvaldo fez aqui no Simpro Rio, que vai juntou todas as forças de esquerda, o timoneiro da construção dessa aliança grande e forte que vai dar para a gente a condição. E aí, gente, a partir do Simpro Rio, que é o maior sindicato de professores de rede privada, nós, os outros, somos sindicatos menores,
E aí esse é um patamar que nós temos que perseguir. Acompanhar, seguir junto, marchar juntos e termos uma postura cada dia mais firme. E essa postura firme é dos nossos companheiros que estão sendo eleitos, é uma postura firme dos nossos parlamentares que estão nos ajudando, que têm nos ajudado, que têm caminhado conosco, né, que a gente caminha há anos, né, o meu deputado Gilberto Palmares, que a gente tem uma relação de 30 anos de militância juntos, que nós temos que lutar. A nossa palavra é luta e a disposição para organizar. E eu quero, então, estar saudando, Oswaldo, a sua direção, aos nossos companheiros, saudando a luta brava de cada um de nós. Tá? Então, muito obrigado. Obrigado, Paulinho. Registrando mais algumas presenças. O companheiro Marcos Madureira, presidente do Conselho Regional de Biologia da 2ª Região, também professor e filiado ao Simpro Rio. De Eugênio Almeida, presidente da 2ª Zonal do Partido dos Trabalhadores. Porque o momento em que nós estamos vivendo, ninguém imaginava nesse país que nós tivéssemos um avalanche de coisas. Sul, o Exército vai para dentro das escolas para dar aulas de civismo. É um convênio com a Secretaria de Educação, onde o Exército vai começando a ir para as escolas. Algumas escolas piloto e para continuar. Porque nós não sabemos dar aula de civismo. Porque nós temos partido na sala de aula. Nós não temos o seu partido na sala de aula. Esse é o problema. Então, essas coisas estão acontecendo todos os dias. É terceirização, é a emenda constitucional 95, é a reforma do ensino médio, onde as pessoas de notório saber poderão nos substituir. Não precisamos mais ser professores. Qualquer um pode dar aula, desde que tenha notório saber. E assim por diante. Agora, todos esses ataques vão continuar acontecendo enquanto nós estivermos num estado de exceção. Muitas outras PECs virão, muitas outras emendas constitucionais virão, se nós não retomarmos a democracia. Esse é o nosso papel. É a luta pelo retorno da democracia. E nós, educadores, temos um papel fundamental, porque nós somos os únicos profissionais por quem toda a sociedade é obrigada a passar. Um cidadão pode nunca ter entrado num posto de saúde, pode nunca ter entrado numa delegacia, nunca ter entrado num banco, num fórum ou qualquer outra repartição. Mas ninguém chega à idade adulta sem ter passado pela sala de aula. Essa é a nossa responsabilidade. E esse é o peso que está sobre nossos ombros e que a cada dia mais pesa, esse peso fica muito grande quando a gente vê que estão nos tirando todas as condições de sermos realmente educadores. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar. Quando tiram um Fórum Nacional de Educação, nossos representantes, quando retiram todas as nossas condições, e nós precisamos fazer uma Conferência Nacional de Educação paralela, porque não temos condições de fazer a CONAI, que o governo está propondo, é um desafio muito grande. E é por isso que nós precisamos, em todos os espaços, nos organizarmos e participarmos da CONAP, que é a Conferência de Educação Popular que a nossa sociedade precisa. Esse é o nosso desafio que está sendo construído e que, com certeza, terá não só o nosso empenho, mas também a certeza de que valerá a pena. Quero lembrar também que em muitos espaços nos encontramos com os demais companheiros, das assembleias, principalmente no parlamento. Lá estão o pessoal das federações,
das centrais sindicais, das demais confederações, pessoal do Conselho Estadual de Educação, Conselho Nacional de Educação, e é isso que nós precisamos. Não adianta mais nós lutarmos cada um no seu canto. A luta é de classe, não é mais de uma classe, de uma categoria. A luta é de classe e nós temos que nos conscientizar disso. Enquanto nós não estivermos unidos defendendo a nossa classe, nós estaremos perdendo sempre mais. Mas também dizer que nós somos ousados. Nós somos a primeira categoria que teve a ousadia de declarar greve geral nesse país. 15 de março, no nosso congresso da CNTE, nós decidimos que faríamos uma greve geral neste país, 15 de março. E tivemos, juntamente, outros companheiros que estiveram conosco, e foi uma grande greve que com certeza não foi a primeira. Em seguida já veio outra em abril e nós precisamos fazer muitas outras, com certeza. E por que eu digo que os sindicatos os sindicalistas precisam de muito mais coragem? Porque os ataques que está havendo sobre o movimento sindical também são incontáveis, esses ataques. Todos os dias nós estamos vendo. Não é só não poder entrar no Congresso, não é só não ter direito a fazer isso ou aquilo. Retiram liberações, todos os dias o movimento sindical é atacado. A legislação quer tirar o nosso direito de organização. E nós não vamos deixar. Portanto, companheiros, para que tudo isso aconteça, nós precisamos estar unidos, e o dia 3 é um grande dia. Defender a soberania nacional é defender a Petrobras, é defender a Eletrobras, é defender a educação, é defender cada um dos nossos direitos e as nossas riquezas. Não podemos entregar. Nós somos responsáveis enquanto educadores e, portanto, vamos chamar toda a população para estar conosco. Um grande dia 3 em defesa da soberania, que com certeza o Simpro será um dos grandes protagonistas, como tem sido até então. Parabéns, Oswaldo, pela ousadia, parabéns a essa direção, pela coragem de estar nesse momento tão difícil, enfrentando esse grande desafio. Agradecer também as palavras da companheira Silene, da direção da CNTE, e registrando aqui também a presença de Ricardo Quiroga, coordenador de movimentos sociais do CICEJUF, de Wilson Fernandes, do Simpro Petrópolis, representações também do Simpro Niterói e região. E a gente passa a palavra, então, à companheira Gisele, da executiva da CONTE, entidade que é filiada, que nós somos filiados. Prezadas autoridades, estimados companheiros, queridos convidados, uma boa noite. É com muita alegria que eu retorno à cidade do Rio de Janeiro. Mas não só com muita alegria e com muito prazer que eu retorno aqui, mas também com muita honra, porque esse sindicato, o Simpro Rio, é um sindicato extremamente importante para a nossa confederação, para a CONTE. É um sindicato... E aí, hoje, Oswaldo, é um momento extremamente importante para a gente dizer e reconhecer a caminhada histórica que esse sindicato tem. É uma caminhada, são 86 anos de lutas, de suor, de lágrimas, de sangue. Nós temos um sindicato que, oitentão, atravessou uma ditadura. Muitos companheiros quedaram nessa luta, nesse enfrentamento pela redemocratização do nosso país contra a ditadura.
E essa caminhada forjou uma entidade que representa professores, professoras da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu ouso um pouco ir mais além. Representa não só a educação, mas a educação pública e privada, mas também a classe trabalhadora. E eu vou um pouquinho mais além, me permitam ir, por favor. Quando o Simpro-Rio, no dia 28, na semana que antecedeu o dia 28, que foi a greve, o Simpro-Rio conclama a categoria, não só a categoria, mas toda a população da cidade do Rio de Janeiro. Né, passa um avião na praia de Copacabana, dizendo que a educação privada vai parar. E isso leva do Oiapoque ao Chuí as lutas da classe trabalhadora, da educação e a luta pela democracia, pela garantia da democracia nesse país. Então, dizer que naturalmente, né, Antônio, que essa história, ela não se escreve a duas mãos, ela é escrita a muitas mãos. E nós da CONTEE, particularmente assim, eu e outros colegas, nós participamos de algumas conversas com Oswaldo no momento de construção dessa chapa de unidade. E eu pude perceber o cuidado desse companheiro em construir uma chapa que trouxesse homens, que trouxessem mulheres, que trouxessem negros, negras. Então, foi um processo que realmente tem que ser um exemplo de unidade para todos nós, sindicalistas e sindicatos da nossa confederação e das nossas federações, né, ligadas a tanto a CUT quanto a CTB. É um exemplo a ser seguido. E aí, essa história essa caminhada, ela vem trazer para nós, Oswaldo, nesse momento conjuntural, que de grande retrocesso, que nós tivemos a emenda constitucional aprovada, que do teto dos gastos públicos, tivemos a aprovação da terceirização, a aprovação da reforma trabalhista, e a gente pôde sentir que o Simpro-Rio, ele foi protagonista de resistência e foi protagonista de enfrentamento nesses momentos aqui na cidade do Rio. E isso, para nós que militamos na educação privada, seguimos como exemplo, né, em todo o Brasil. Então, para finalizar a minha fala, muitas lutas ainda têm que ser, muito chão nós ainda temos que percorrer, dados as conjunturas, né, as falas que me antecederam, o momento conjuntural que a gente vive. E a gente ainda tem muita história a construir. E essa diretoria que hoje foi reeleita e está sendo reconduzida, ela está de parabéns porque ela recolocou o Simpro-Rio como protagonista dessas lutas, desses enfrentamentos, principalmente pela luta da democracia no nosso país. Então, a CONTEE deseja vida longa ao Simpro-Rio, a CONTEE deseja vida longa aos seus diretores, e que não percamos o ânimo e que tenhamos sempre coragem. Porque, como diz Guimarães Rosa, já falado pela Selene, o que a vida espera da gente é coragem. Muito obrigado, Gisele. Gisele que chegou há pouco, né? De Porto Alegre, né? Ainda tá correndo, né? Registrando aqui ainda presenças, companheiro Lincoln Tavares, diretor do Centro de Educação e Humanidades da UERJ. De Regina Souza, coordenadora geral do Sinto-PERJ.
de Luiz Henrique, presidente do Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de Niterói. Vou fazer a leitura rápida de uma mensagem também que chegou para a gente durante a cerimônia, da deputada federal Benedita da Silva, e ela diz: em tempos de aumento da violência e da desigualdade, os professores representam a esperança de que há alternativa para nós. Saúdo o Simpro Rio por sua luta, por democracia, e parabenizo a gestão eleita, colocando-me à disposição para juntos combatermos o retrocesso representado pela agenda conservadora que avança em nosso país. Deputada federal Benedita da Silva. Passar a palavra ao companheiro que representa aqui a comissão eleitoral, né, juntamente com o professor Fernando, aqui presente, e a professora Anita, que dirigiram esse processo, trabalharam uma enormidade, não é isso? E aí o presidente da comissão eleitoral, que depois vai dar posse à diretoria, em nome da comissão, o professor Adeilson Teles. Bem, boa noite a todos e a todas. Passado um processo eleitoral, primeiro era importante aqui, depois que a gente trabalhou tanto, agradecer e também, eventualmente, pedir desculpas aos meus companheiros de comissão eleitoral, professora Anita, professor Fernando. Momentos de tensão, momentos de confusão, num processo eleitoral. Agradecer e, igualmente, também, eventualmente, pedir desculpas ao corpo funcional do sindicato, que teve uma participação decisiva para que o pleito corresse da melhor maneira possível, né? Obviamente que depois alguns eu não perdoo porque ficaram tirando sarro do meu Botafogo, mas aí é um outro assunto que eu vou tratar depois com cada um deles. Mas agradecer e também, eventualmente, pedir desculpas por algum exagero, por algum momento de tensão que se extrapola e, às vezes, comete alguma deselegância. Também agradecer a compreensão e a participação da diretoria, né? Sei que, além da tensão de tocar o sindicato, tinha também a tensão de tocar uma campanha eleitoral, porque, afinal, eram candidatos, né? E a comissão eleitoral tinha o papel também de compreender essas ansiedades e, às vezes, obviamente, nesse processo, de vez em quando, também, eventualmente, cometeu alguma deselegância. Portanto, também me desculpo com os companheiros e companheiras diretores do sindicato, se eventualmente a comissão eleitoral extrapolou. Mas, obviamente, era visando o pleito da melhor maneira possível. Falar do pleito, diz o corpo jurídico do sindicato, que estava aí, doutora Rita, doutora Mônica, Márcio, Caio, que também tiveram que me aturar bastante, com os quais também agradeço e me desculpo por qualquer deselegância que tenha cometido, algum excesso, mas foram fundamentais para o pleito e para que o processo transcorresse como transcorreu. Portanto, me despindo, quero dizer que, para mim, é absolutamente natural que a chapa liderada pelo Oswaldo e com os companheiros que tem, depois de tudo que fizeram, eu não me surpreendi nem um pouco ao abrir as urnas e ver lá uma vitória consagradora de mais de 70% de votos. Para mim não houve nenhuma surpresa, porque foi o reconhecimento da categoria a um trabalho sério, correto, comprometido, ousado, corajoso, durante esses 4 anos. Portanto, nada mais natural de quem trabalha desse jeito, ao final, ter um resultado como foi de 70%. E encerro dizendo o seguinte: tudo foi falado sobre a conjuntura aqui, e eu posso ser signatário de todas as avaliações, desde as mais aguerridas, como do nosso Eliomar, né, até das mais realistas e contundentes, como foi de Lindbergh,
ou das mais lúdicas, como foi da nossa deputada Jandira, falando do simbólico. Mas eu quero dizer que a conjuntura é essa, mas essa diretoria, eu estou absolutamente convencido de que essa diretoria possui, para esta conjuntura, todas as pré-condições e que o sindicato está nas mãos de quem tem, nesse momento, coragem, comprometimento, determinação, compreensão da realidade e tem um líder que é o nosso companheiro Oswaldo. Portanto, essa diretoria tem todos os ingredientes, todos os somatórios de predicados para enfrentar a conjuntura. E a categoria mostrou sabedoria ao escolher esta chapa, ao escolher estes companheiros para, no momento de turbulência, no momento de maré alta, no momento de dificuldade, saber que o sindicato, um sindicato como o Simpro, de mais de 80 anos de existência, está em mãos seguras para passar esse processo. Desejo a vocês essa felicidade, né, comprometimento que vocês sempre têm, e é claro, né, vocês sabem, não só pela relação que tenho com meu amigo, meu companheiro Oswaldo, eu ia contar aqui um pouquinho da nossa vida, viu, mas vai demorar muito. Eu tenho certeza de que vocês vão, mais uma vez, honrar a história dessa categoria, e nós, né, somos parceiros de vocês para o que der e vier, e também sabemos que vocês são parceiros em todos os momentos e estão junto com a gente em todas as lutas e não vão nos faltar numa conjuntura como essa. Parabéns, força, vamos adiante. Agradecer as palavras do companheiro Adeilson e agradecer a todos os membros da Comissão Eleitoral, em nome da diretoria, pelo trabalho, né, e a dedicação que levaram em dirigir aquele imenso transatlântico que é a eleição no Simpro Rio, com 90 urnas espalhadas pela cidade, enfim. Obrigado, professora Anita, obrigado, professor Fernando, obrigado, professor Adeilson. E já passando a palavra, então, para o companheiro Oswaldo, presidente do sindicato, reeleito, para fazer o uso da palavra. Companheiros aqui da mesa, parlamentares, amigos, dirigentes sindicais que estão presentes aqui, os advogados do Simpro, sempre importantes para nós, os funcionários estão espalhados aí, trabalhando, alguns, né, todos aqui presentes. Muito obrigado à presença de todos. Um dia muito difícil para o Rio de Janeiro, mas a casa está cheia, isso que é importante. Nós estamos aqui nesta luta, uma luta muito difícil que nós enfrentamos. Não vou ser longo, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de alongar, mas alguns pontos eu vou ter que colocar aqui, vai demorar um pouquinho mais, mas eu prometo a vocês que vai ser breve. Primeiro, o Marcelo já fez um relato da nossa história, né, em 2014 para cá, o Vem para a Luta, o Simpro na Luta. Lembrar que esse sindicato, ele sempre teve diretorias competentes, diretorias que levaram a luta. As nossas divergências são divergências, seja no campo administrativo, seja no campo político, mas todas as diretorias nesses 86 anos tiveram uma importância muito grande. Por isso que esse sindicato é forte, por isso que esse sindicato tem essa estrutura, porque tem uma categoria firme, forte, e tem uma diretorias responsáveis. Não tem nenhuma que cometeu erros profundos que possa ter descaracterizado essa categoria. Segunda coisa, que o momento que nós estamos vivendo, já falaram aqui, não vou ficar repetindo, esse momento só me fortalece, e fortalece essa diretoria. Eu acordo de manhã, muitas vezes, né, notícia uma pior que a outra, seja no campo político, seja no campo social, seja na violência que nós vivemos, seja na falta de democracia. A minha geração e a geração de muitos que estão sentados aqui lutaram pela democracia. Então, nós, professores, sabemos, já sofremos com a ditadura, e quem é professor é o primeiro a sofrer, porque é a palavra dele na sala de aula que é caçada, né? Então, nós sabemos muito bem o que é isso. E, infelizmente, né, eu venho debatendo isso com alguns companheiros de todos os grupos sociais, dessa famigerada
nem gosto de falar essa expressão, escola sem partido, esse troço aí que eles querem passar em cima da gente, esse momento mostra que a gente tem que renascer todo dia. Então, eu não baixo a cabeça, não fico preocupado, nem acho que nós estamos numa situação em que nós não vamos reverter. Nós vamos reverter porque nós temos a certeza do que nós somos e que nós queremos e que nós defendemos historicamente essa sociedade. E vamos continuar defendendo essa questão fundamental para nós, que é universal, que é a democracia. Esse sindicato, antes do golpe, que foi um golpe que aconteceu nesse país, antes do golpe, fizemos um debate profundo sobre a democracia. Convocamos a entidade, convocamos parlamentares, muitos companheiros estavam presentes. Antes de a Dilma cair, nós apontávamos: vai ter um golpe, vão destruir a democracia e vão querer levar essa sociedade que nós construímos com muita força para o caos. E está aí. Apontamos isso há 2 anos atrás. Foi um debate longo lá no sindicato, todas as forças políticas estavam presentes, chamamos todos e apontamos o risco disso. Tinha que reagir naquele momento e não conseguimos unificar todos para o embate que, evidentemente, aconteceu. Essa gestão, só para terminar esse ponto, essa gestão sempre buscou o quê? O sindicato é de todos. Ninguém pode aparelhar sindicato. O sindicato pertence a todos, todas as forças políticas, todas as correntes existentes nesse sindicato. Todos. E, mais uma vez, nós demonstramos isso nessa gestão. Tivemos 2 chapas, que foi importante ter. Os companheiros que divergiam da gente são companheiros, são professores, lutadores, que enfrentaram a eleição, colocaram as suas ideias, debatemos e uma tem que sair vitoriosa. E aquela que a categoria escolheu foi essa que está tomando posse hoje. Então, essa eleição foi marcante, foi importante, que mostrou para a sociedade que nós queremos a unidade. E eu já falei para eles da oposição, falei assim, nós temos que estar juntos, porque esse momento não tem diferença. Não há 2 ou 3 ou 4 lados na sociedade. Existem 2 lados. Aqueles que deram o golpe, querem impor uma ditadura à sociedade, já tem a fala de militares, isso já, quem é mais antigo, eu nasci em 62, nessa época eu ainda não tinha condições de lembrar o que eu ouvia, mas vários companheiros meus que estão aqui viveram esse momento. A mesma história, é corrupção, ataque às instituições, ataque aos sindicatos, enfraquecimento da sociedade civil e parece sempre a forma totalitária de resolver tudo. Isso nós já entendemos, já sabemos como é que é, e eu olho aqui para o meu companheiro Francílio, ex-presidente do sindicato, que também dirigiu esse sindicato em momentos difíceis, e nós sabemos disso. E eu olho para um outro grande amigo meu, o presidente do Sindicato dos Médicos, o Bigu, né, que desde o primeiro momento está apoiando a gente, e também enfrentou a direita instalada dentro do Sindicato dos Médicos. E enfrenta até hoje, né, Bigu? Essa luta que vocês e os companheiros dos médicos estão levando em frente. Em síntese, é um momento difícil, momento duro, momento que nós temos que viver, mas isso só fortalece a gente, isso não enfraquece a gente, porque nós estamos na sociedade, nós estamos nas ruas, nós estamos nas escolas, nós estamos discutindo com a população, e esse sindicato tem história. E essas pessoas que estão aqui têm história. E essa história não pode terminar numa outra ditadura. Temos que derrubar esses governos que estão aí, temos que derrubar essas pessoas que estão achando que vão querer ganhar espaço na sociedade e não vão ganhar. Vão acordar todo dia, e dia 3, como estão falando aqui, é um dia importante. Mas lembraram do dia 15, lembraram do dia 28. Essa sociedade tem que lembrar que ela tem força e tem luta. Então, vamos em frente, firme, forte, sempre na luta. Vamos embora, companheiros. Ao companheiro Márcio Guimarães, que prestamos uma singela, verdadeira, justa e saudosa homenagem. E que muito cedo se foi durante a gestão. Deixa um imenso legado como professor, militante, homem, marido, pai, amigo. Com atuação incansável nas lutas dos trabalhadores na rede pública e no setor privado, tornou-se referência para muitos de nós, e em especial aos seus alunos. Certamente sua ausência é e será sentida em muitos momentos da história desse sindicato que ele tanto ajudou a construir. Presente!